Dois lados, duas expectativas, uma única luta: sobreviver. Para quem está empregado, já é um grande desafio manter as contas em dia. Afinal, são tantos os compromissos, como pagar conta de luz, de água, aluguel e alimentação. Normalmente, no meio do mês, a vida fica um pouco mais apertada. E a saída é contar as moedas para resistir até o próximo salário. Mas se está difícil para quem é assalariado, imagine para quem é empregador. Muitos empresários estão beirando a falência e por mais que tentem honrar todos os compromissos da empresa, a única opção é recorrer aos empréstimos e mesmo assim as dívidas continuam impagáveis. Contudo, para ambos os lados, a situação é de privação e de falta de recursos. Mas para aqueles que desejam por mudança, ela existe. Na reunião da prosperidade com Deus, as dívidas são cessadas, a empresa é reerguida e o emprego que parece que nunca chega, ele aparece. Se levante, faça o que é necessário, faça o que é preciso. Pastor, como é que eu vou recuperar patrimônios perdidos? Como é que eu vou conseguir reerguer minha empresa? Como é que eu vou conseguir pagar as minhas dívidas? Como é que eu vou conseguir entrar naquela multinacional? Como é que eu vou conseguir pagar a faculdade dos meus filhos? Como é que eu vou conseguir investir na minha vida profissional? Como é que eu vou conseguir sair do aluguel? Como? O como é com Deus, pessoal. Faça você sua parte. Se levantar, sabe o que quer dizer? É agir. Milhares de pessoas chegam sem esperança na reunião e saem totalmente fortalecidas e com uma direção para transformar qualquer situação. Afinal, elas aprendem a exercer a fé inteligente. Você se fortalece a cada reunião, entende? E cada reunião você aprende, vai aprendendo, pondo em prática, até que chega um momento que vai vindo a vitória. Eu acredito que nesta reunião a gente acaba usando a nossa fé, né? Eu que trabalhava antes como empregado, hoje eu trabalho para mim, né? Hoje eu estou trabalhando direto para mim, obedecendo a orientação que Deus tem colocado no altar. Eu estou levando muito aprendizado que tudo que vem do altar a gente tem que colocar em prática. Então tudo que vem do altar eu coloco em prática na minha vida, porque é para a vida. Todos os ensinamentos que vêm do altar é para a nossa vida e é só para complementar. Para quem busca por uma vida próspera, abundante e vitoriosa, o caminho é deixar de lutar sozinho com a força do próprio braço e sim conquistar armas poderosas deixadas pelo próprio Deus. Reunião da prosperidade com Deus, um lugar diferente para quem deseja resultados diferentes. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. Você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina. O 011-3573-3500 é o nosso SOS aí à sua disposição. E o 011-3573-3510 também é o SOS da Prosperidade com Deus, que você pode agora entrar em contato. Quando nós acompanhamos essa matéria, que fala mais a respeito dessa reunião de segunda-feira, a reunião de prosperidade com Deus, o que eu quero explicar para a senhora, para o senhor, para você que está assistindo? É um ponto de encontro de pessoas que querem vencer na vida financeira, querem prosperar com Deus. Quando você vem aqui segunda-feira, você vai pegar a sua nova aliança do pacto, você vai empenhar a sua palavra aqui no altar, você vai orar pelos seus funcionários. Sim, melhor do que você ver eles com maus olhos, xingar, humilhar, pisar, né? É você abençoar eles. Muitos funcionários já têm uma vida complicada em casa, já chega na sua empresa para trabalhar angustiado, sabe, com problema com o filho, problema com a esposa, problema com o marido. Já pensou você trazendo aqui os nomes e apresentando a Deus, orando pelos seus funcionários?
orando pelos seus clientes. Se você é um empresário, que você pensa, você usa a sua inteligência. Porque se você perder os seus clientes, como que a sua empresa vai se manter? Como que você vai conseguir prevalecer? A não ser que você só vê eles como um pedaço de carne, simplesmente como um objeto. Mas se você é aquele empresário de sucesso, que você vê a satisfação nos seus clientes, você ama isso, você gosta disso, então você vai chegar, meu amigo. Ninguém vai te parar. Todos os bem-sucedidos, eles se satisfazem em ver a alegria, a satisfação do outro. Você que está me assistindo agora e você diz assim, mas a minha empresinha é pequena, pastor Juliano, vem aqui lutar segunda-feira. Porque você vai pegar os ensinamentos que você recebe aqui, vai colocar em prática e ela vai se tornar grande, porque Deus, como é que você sabe que você é de Deus? Tudo que é de Deus começa pequeno e se torna grande. Nada que é de Deus começa de cima para baixo, não. Começa de baixo para cima. É aquela escadinha que ele mostrou para Jacó, já leu na Bíblia? Degrau por degrau, passo a passo. Assim são as coisas de Deus. Ah, mas pastor Juliano, eu conheço gente que tem muito dinheiro e não vai à igreja, não vai em canto nenhum. É verdade, mas um dia ela vai morrer. E tudo que ela tem vai ficar. Você já parou para pensar? Nós estamos com o Rio Grande do Sul alagado, sim ou não? E todo o dinheiro que está ali naqueles bancos? Hein? E todos os caixas eletrônicos que estão ali, cheios d'água. Acabou o dinheiro, meu cara. Acabou. Derreteu. E todos aqueles belos carrões nas mansões que não deu tempo nem de tirar. Você está entendendo o valor dessa reunião? Mostra para mim e para você que dinheiro não é tudo. E que a prosperidade com Deus é diferente. Você vai entender que dinheiro é só papel, o carro é só lata, a casa é só tijolo. Eu te convoco para estar aqui segunda-feira. São esses valores que eu quero dentro de você. Acompanhe as histórias, eu já volto. Francisco, antes do Espírito Santo, quem era você? Pastor, eu cheguei na igreja bêbado, eu era um cachaceiro. Eu não tinha expectativa de vida nenhuma. Eu cheguei na igreja, eu procurava serviço, eu morava na costeira, eu passava por os bairros tudo aí, de pé, caçando serviço, passando fome, 15 dias sem comer comida. É forte eu falar isso, porque eu tinha um cacho de banana e eu chegava em casa e comia banana todos os dias, 15 dias comendo banana. E depois dos 15 dias, meu vizinho me chamou lá e me ofereceu uma penca de banana que eu não conseguia mais nem ver banana. Então, foi assim que eu cheguei na igreja. Cheguei assim. E hoje Deus tem me abençoado. Hoje eu não tinha expectativa de casar, eu vim num separamento. Então, a minha igreja na época era o bar. Trabalhava, mas era só para o boteco. Então, Deus foi me abençoando. Uma pessoa me convidou para vir para a igreja e eu dei essa oportunidade. Foi dentro do bar e me convidou. E eu vim, me arrancou de dentro do bar. E naquele momento eu falei assim, eu vou dar oportunidade, porque eu nunca fui na igreja, todo mundo chama para tudo quanto é coisa, não vou na igreja por quê? Aí vim. Faz 15 anos que eu estou aqui na igreja, os melhores 15 anos da minha vida. Perseverei, não foi fácil também, como o Ober está falando aqui, não é fácil, mas a gente vence. Recebi o Espírito Santo, aí as coisas mudou. Mudou, a gente acha que é um mar de rosa que muda. Vem luta, vem guerra, mas Deus nos dá força, Deus nos dá direção, Deus nos dá sabedoria, que eu não tenho nada, mas Deus está comigo, está no controle de todas as coisas. Então, Deus está abençoando. Mudou tudo. Tudo. Hoje eu sou casado, tenho uma família, eu pagava aluguel, tenho minha casa, tem mais uma chacrazinha e as portas estão se abrindo mais e mais. Bem forte para o nosso Deus. Seu nome? Daniela. O seu? Sinival. Quem fala dos dois? Qual foi a vitória depois da aliança? Então, eu vou contar antes de chegar, antes de fazer o pacto com Deus. Tínhamos uma vida muito de miséria. Eu costumava falar até que tinha juntado a miséria com o miserável, no nosso casamento, porque a miséria era tão grande que a gente tinha que ir final de semana para casa de parente para poder comer um pouco melhor. Juntou quem? A miséria com o miserável.
E chegou, para o senhor ter ideia, chegava a cobrança, assim, pessoas para cortar a luz, né, da CPFL, para cortar a luz na nossa casa, a gente se escondia para não atender, para não cortar a luz. Mas daí um dia não teve jeito, cortou. E a gente ficou 30 dias sem luz, com criança pequena. Eu ia na minha irmã tomar banho, lavar a roupa, e ele se sentia tão humilhado que ele falava, eu não vou. Ele tomava banho de canequinha dentro de casa. Esquentava água no gás e tomava banho. Aí, chegou uma época também, a gente entrou em dívidas com 3 AJs, e um dia eles foram na porta da nossa casa para matar a gente, mas daí Deus deu o livramento, graças a Deus, e não aconteceu. Deus nos livrou da morte de 3 AJ. O que mudou depois da aliança? Depois da aliança, mudou muita coisa. Deus deu a direção. A gente abriu a nossa empresa no ramo de montagens industriais. Hoje a gente tem funcionários, temos a nossa empresa, conquistamos um carro importado e hoje é uma bênção. Hoje não é mais a miséria com o miserável. Não, hoje é só bênção, e graças a Deus cada dia prosperando aí. Hoje a gente tem paz, que antes nós não tinha. Hoje, até as conquistas, mais interessante disso tudo é a paz que hoje nós tem, que nós coloca a cabeça no travesseiro e dorme, e a gente, como que a gente passava a ter necessidade, hoje nós almoçamos em restaurantes melhores aí, que Deus está sempre abençoando. Até os nossos funcionários, ele almoça no mesmo restaurante bom que nós almoçamos, e é só vitória. Deus abençoe. Qual o nome do senhor? Christian. Seu Christian, qual era a sua condição quando o senhor chegou na reunião da prosperidade? O senhor tinha dívidas? Sim, eu tinha dívidas. As minhas dívidas eram pequenas, pastor, mas eu não tinha força de pagar. Eu preferia gastar o dinheiro em outras coisas do que pagar o SPC e Serasa. Só que isso aí era uma amarração, né? Isso aí era um pensamento que eu tinha errado, porque com o nome limpo que abre as portas, né? E aí, graças a Deus, consegui pagar o valorzinho de 2 mil, mas passei bom tempo da minha vida como empresário, sujo no SPC Serasa e não tinha força dele, eu só queria saber de trabalhar, o que ganhava e investia dentro do meu negócio. E como você diz assim, deixa eles para lá e vou seguir a vida. E aproveitando esse testemunho de hoje, pelo nome limpo, tanto o meu, eu estava na SPC Serasa, levei minha esposa também para a SPC Serasa através de uma empresa que a gente abriu, e o dinheiro foi ficando curto e a gente acabou se endividando. Mas graças a Deus eu paguei as minhas dívidas, ela também, estamos com o nome limpo. Hoje a gente conseguimos comprar um carro para ela, um deteto panorâmico, automático, e também hoje mesmo pela manhã, antes do carro, o carro foi à tarde, hoje pela manhã, aquele propósito que o senhor oremos, determinamos que estava amarrado do banco, nos passar uma grana para ampliar nossas instalações lá, e o banco hoje foi lá, verificou tudo certinho, já pediu a documentação, falou que até quarta, quinta-feira a bênção vai chegar. Quer dizer, dívidas pagas, nome limpo, por conta disso, conseguiu comprar um carro para sua esposa, Deus abençoou, e além disso, aquele negócio que estava travado, aquele valor que o banco iria ceder para vocês investirem no negócio, hoje já teve sinal positivo. Sim. Se nós tivéssemos com o nome sujo, nada disso teria acontecido, e a gente estava, mas em fé, Deus foi abrindo as portas, a gente conseguiu pagar, e hoje começou a vir as bênçãos assim, de uma forma muito bacana. Deus é grande, é ou não é? Vem forte para Jesus, e muito mais vai vir. Tudo bem? Seu nome? Milton Principale. O que aconteceu, Milton? Antes da aliança, a gente viveu uma vida derrotada, né? Porque a gente, quando era criança, nós éramos 5 irmãos, e eu cheguei a pedir dinheiro no farol, para poder se alimentar. E eu cheguei aqui depois de casado, devendo mais de 200 mil na praça, com nome sujo, sem perspectiva nenhuma, com depressão, pensando em me matar, porque faltou dinheiro em casa, o casamento fica ruim. E chegando aqui, a gente recebeu a direção, e Deus deu a direção para a gente abrir uma oficina, para mexer com automóvel, com carro. Como eu tinha sido laqueador de imóveis, eu abri na garagem da minha casa. E até eu pensava assim, eu falei, poxa, será que vai vingar isso aqui, né? Mas aí, dia a dia, Deus foi honrando. E hoje, né, para encurtar, a gente está num bairro nobre aqui em São Paulo, na Vila Romana, com uma oficina de 300 metros quadrados. A gente é do ramo de automóveis, faz qualquer serviço. E hoje a gente está bem estabelecido. Eu morava de aluguel, estava sendo despejado, enfim, casamento destruído. Eu era um homem agressivo, andava armado, porque se alguém fosse me cobrar, eu me escondia, e quando não dava, a gente sacava do revólver, né? Entendeu? Porque... Fundo de poço. Fundo de poço, né? Porque eu sou filho de ex-presidiário, minha mãe, coitada, minha mãe era costureira, trabalhava para ganhar centavos, e minha mãe falava assim que a gente não ia vingar na vida,
E hoje Deus me levou de volta no mesmo lugar onde eu pedia dinheiro no Farol, e eu estou estabelecido lá hoje. Então as pessoas ali me conhecem. E Deus fez a obra. Hoje a gente tem 3 apartamentos, tem 5 carros, e o principal, a gente tem a presença de Deus hoje. Então pode vir o que vier e a gente vai vencer. Deus te abençoe mais e mais. A Bíblia representa a palavra de Deus e nela contém milhares de promessas de uma vida próspera e abundante para quem se compromete a fazer uma aliança com Deus. Aqueles que decidem crer e obedecer têm visto o poder de Deus se manifestar de maneira grandiosa em suas vidas, transformando histórias de fracasso e humilhação em sucesso em todas as áreas. Em 2023, iniciamos o Pacto da Aliança com Deus e agora, em 2024, daremos continuidade a este compromisso firmado no altar com a nova aliança do Pacto com Deus, onde nela há o nome do Senhor Jesus, escrito em hebraico, para que este ano seja de prosperidade e sucesso. Segunda-feira, venha entrar em aliança com Deus e se torne um vencedor. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. A Bíblia diz assim para mim e para você que Paulo e Silas estavam presos por causa do Evangelho. Mas por volta da meia-noite houve um terremoto na prisão e todas as cadeias que prendiam eles se quebraram. Só para você ter uma ideia, os oficiais romanos pediram para prender eles tanto as mãos como os pés. Mas Deus quebrou aquelas algemas. Eu estou fazendo esse programa agora e tem pessoas que você passa todos os dias aqui na frente da Mauro Ramos e você está preso a um agiota. Você está preso a uma situação em um trabalho onde você sabe que é abusiva a situação que está fazendo com você. Você percebe que você foi injustiçado, injustiçada. Você não tem tempo. Você chega em casa cansada. Você sai para trabalhar, você não vê seus filhos, você não dá uma atenção para sua família. É dessa prisão que Deus quer te tirar. Por isso que segunda-feira agora, tanto às 7 como às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30, nós vamos fazer a grande segunda-feira do terremoto. Uma sacudida na tua vida financeira. Eu convoco você, católico, espírita, kardecista, você que é de outra denominação, venha se unir conosco. Venha estar conosco aqui. Aqui, ó, Avenida Mauro Ramos, 1310. Você que me assiste, vem lutar. Eu te aguardo aqui nessa próxima segunda-feira. Eu quero colocar uma história maravilhosa de um advogado. Daqui a pouco eu volto. Por trás de toda a história de sucesso, existiram também os momentos de fracassos. Antes de se tornar um advogado bem-sucedido, o Matheus Ribeiro enfrentou situações que abalaram suas estruturas emocional e financeira. Olá, seja bem-vindo. Quer dizer então que no passado você sofreu bastante? A minha vida, a minha família sempre teve uma condição, sempre foi uma família estruturada, mas que com o divórcio dos meus pais acarretaram e trouxeram muitos problemas financeiros para nós. E esses problemas foram problemas que nos fizeram a ter muitas perdas, muitos prejuízos. Nós não víamos mais perspectiva, no dia de amanhã. Nós vivíamos o hoje, então nós não tínhamos uma estabilidade, nós não tínhamos uma constância, nós éramos pessoas inconstantes. Um mês ia bem, 2 mal, e por assim em diante. Então nós não víamos e não tínhamos perspectiva no comércio, nas coisas, na profissão ali que nós exercíamos na época. Matheus, qual foi o seu fundo de poço? O meu fundo do poço, e eu creio que é um marco muito grande na minha família, foi quando nós fomos despejados. Nós fomos surpreendidos ali, umas 6h30 da manhã, com o oficial de justiça, e ela nos mandou
juntar as nossas coisas, que o caminhão já estava lá embaixo, na portaria, e nós tínhamos que desocupar o apartamento naquele mesmo dia. Então nós ficamos ali desolados, nós não tínhamos para onde ir, não tínhamos dinheiro para alugar nenhum imóvel, não tínhamos condições nem de ir para um hotel. E a minha mãe, que é separada do meu pai, né, que é divorciada, ela tinha uma outra casa. Nós tivemos que ir para lá. Era nosso único refúgio para não ficar na rua. Então, nós tivemos essa experiência, que foi algo que dividiu, né, foi um divisor de águas na minha vida. Qual foi a sua atitude para mudar essa situação? Eu que já conhecia a fé da Igreja Universal, a fé da revolta, a fé que é uma fé ousada, intrépida, eu conversei com meu pai e falei, vamos voltar para a igreja. E chegando na igreja, fizemos um pacto com Deus, uma aliança, na reunião da prosperidade com Deus, e o pastor ele falou na época algo muito marcante, que nós não deveríamos olhar para trás, o que vivemos, tivemos, fizemos, mas que nós tínhamos que arrancar o retrovisor e olhar em diante. Então a palavra ali, ela não foi para aquelas pessoas, ela foi para nós. E nós absorvemos aquela palavra, aquele espírito e começamos a colocar em prática. O que era um peso, uma dificuldade, já se tornou leve para nós fazermos. Mateus, depois de pôr toda a força no pacto com Deus, quais foram as suas conquistas? Então hoje, né, meu pai tem a empresa dele, hoje eu sou advogado, eu tenho meu escritório, graças a Deus hoje eu tenho uma renda estável, estabilizada, que é algo um pouco difícil para quem advoga, porque eu sempre ouvi que só prospera na advocacia depois de 3, 5 anos de mercado, e eu digo que eu prosperei no primeiro ano da minha advocacia, e cada ano eu tenho prosperado mais, de uma forma exponencial, mas nada é por acaso, nada é para o Mateus, tudo eu atribuo a honra, a glória ao meu Deus. Em meio a tantas conquistas, qual é o bem que você considera o mais precioso? Graças a Deus hoje, né, eu tenho o meu bem mais precioso, que é a paz, que é o Espírito Santo. Em meio a tantas conquistas materiais, nenhuma se iguala ao Espírito Santo de Deus, porque é através do Espírito Santo que mudou o meu entendimento. O que era peso passou a ser alegria, satisfação. O que era dificuldade, eu passei a ver como uma situação que pode ter uma solução, e eu comecei a mudar os meus pensamentos. Mas essa mudança, ela começou dentro. Então, quando eu recebi o Espírito Santo na minha vida, os meus pensamentos mudaram. Aonde eu não tinha força, eu passei a ter. Aonde eu não via resultado, eu comecei a ver resultado. Porque ele começou a me transformar e me moldar. Isso não tem preço. É o que eu mais me alegro todos os dias. Mateus, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Se você também quer uma nova direção para vencer, siga o exemplo do Mateus. Faça uma aliança com Deus e transforme os seus fracassos em uma história de superação e vitórias. Voltamos ao estúdio com o senhor. Deus abençoe Cid, Deus abençoe o doutor, a cada dia que Deus fortaleça ele e a todos que estão assistindo o programa. Eu quero que segunda-feira você esteja aqui conosco, que comece aí a vencer. Vamos colocar sua vida em ordem no ano de 2024. Como pastor Juliano, tem a fé, tem a obediência à palavra de Deus, tem o temor a Deus e tem a entrega da vida nas mãos de Deus. Esses pilares aí é que muda, é que transforma. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. E eu aproveito o final do programa para te convocar para domingo estar conosco, na concentração de fé e milagres. O que você precisa que Deus acrescente na sua vida, Ele vai fazer, porque Deus é Deus. Te aguardamos aqui.